Fala pessoal, o UFC 306 é amanhã e eu vim aqui falar do Diego Lopes e como esse cara vai sair desse evento muito maior do que ele entrou. Fala pessoal, antes de começar o vídeo eu vou pedir para vocês deixarem o like, é muito importante, ajuda demais o canal. Toda vez que eu peço para vocês deixarem o like, e o pessoal deixa o like agora no comecinho do vídeo, o vídeo sempre é recomendado, entra um monte de inscrito novo, então isso ajuda demais a impulsionar o canal para novas pessoas, para novos inscritos, e eu agradeço demais a ajuda de vocês. A gente tá aqui onde a gente tá 100% com a ajuda de vocês, então bora lá, deixa o like, se você gostar do conteúdo depois, se inscreve no canal se você já não é inscrito, beleza? Bora pro vídeo. Olha só, o Diego Lopes tá chegando amanhã no UFC 306 como favorito na luta contra o Brian Ortega. E tem gente falando que isso é loucura, né? Esse cara chegou agora, o Brian Ortega já lutou com esse, com aquele, com quem que o Diego Lopes enfrentou. Gente, acredita, o hype do cara é real e ele é muito mais perigoso do que vocês imaginam. Toda vez que a gente fala do Diego Lopes, a gente só vem o jiu-jitsu na cabeça, provavelmente por causa daquela estreia dele contra o Evloev, e a gente meio que automaticamente associa um brasileiro com o jiu-jitsu. Mas a gente não pode esquecer que esse cara mora no México há 10 anos. E o boxe dele é muito afiado, mas muito afiado. Então eu venho aqui dizer, e vou cravar aqui com vocês, que ele vai finalizar o Brian Ortega amanhã no UFC 306, e vai ser uma luta que esse cara vai se impulsionar, vai se alavancar como um dos próximos desafiantes ao cinturão, com certeza absoluta. Escreve o que eu tô te falando. Ele é infinitamente melhor em pé do que o Ortega, e vamos combinar uma coisa? O jiu-jitsu do Ortega é um sensacional, não tô, pelo amor de Deus, eu não tô minimizando as qualidades do Ortega. Eu só tô dizendo que as do Diego são muito melhores, mais modernas, mais versáteis. O jiu-jitsu do Ortega é aquele básico, assim, mas muito bem básico. Quando eu falo básico, gente, eu não tô dizendo fajuto ou fraco, eu tô dizendo um Gracie Jiu-Jitsu raiz, assim mesmo, sabe? E o Diego Lopes traz um jiu-jitsu pra frente, um jiu-jitsu adaptado pro MMA e um jiu-jitsu que vai acabar surpreendendo. E aí a minha aposta, na minha cabeça, óbvio, é que nenhum dos dois vai estar muito preocupado em levar essa luta pro chão. Se a luta cair no chão, tá todo mundo tranquilo. O Diego tá confortável com o jiu-jitsu dele, o Ortega tá confortável com o jiu-jitsu dele. Então essa não é uma questão que eles vão se preocupar muito, e é aí que mora o perigo, porque essa luta vai pro chão, o Ortega vai estar tranquilo, o Diego vai estar tranquilo, e é aí que eles vão, algum deles vai errar, e eu tô apostando que quem vai errar nesse caso vai ser o Ortega, e o Diego vai capitalizar nesse erro do Ortega e vai finalizar o Ortega. No podcast da segunda-feira eu ainda cheguei a palpitar, acho que o Diego finaliza o Ortega no primeiro ou no segundo round. Com a luta de 3 rounds, o passo dessa luta vai ser insano, os dois vão vir o Diego vai vir pra cima, o Brian Ortega vai começar em marcha lenta, como ele sempre começa, e o Diego vai vir pra cima e gente, escreve o que eu tô falando, não vai tomar conhecimento do Brian Ortega e vai nascer uma futura estrela do MMA brasileiro. Já tá num hype absurdo, mas amanhã ele vai se consolidar como um grande nome e um dos principais nomes desafiantes ao cinturão que a gente vai ter. Tomara que tô até bater aqui, não pode dar errado, não pode zicar. Inclusive, para amanhã, pro evento de amanhã, tem 2 promoções da Stake, na verdade 3 promoções da Stake para esse evento. Tem sempre a promoção da aposta dividida. Se você apostar num cara, fizer uma aposta simples, e ele perder a luta por decisão dividida do juiz, a Stake devolve o teu dinheiro. Sempre. Isso daí vale para todos os eventos, qualquer evento numerado, Fight Night, qualquer aposta que você fizer, até o último dia de dezembro desse ano. Agora, pro evento de amanhã, pra luta do O'Malley com o Merab, você faz uma aposta simples de no mínimo R$25. Escolhe lá, ou o Merab pra vencer, ou o O'Malley pra vencer. Se um dos dois vencer, se o cara que você apostou vencer no 4º ou no 5º round, por finalização, nocaute ou nocaute técnico, a Stake vai te pagar o dobro do que você apostou, até R$500. Vale muito a pena. E olha, as chances são muito boas, principalmente quando a gente fala de Merab chegar no 4º e no 5º round. Todos os analistas, sem tirar nenhum, estão apostando numa vitória rápida do O'Malley, ou no primeiro e no segundo round. Você não deixa, se isso acontecer, você também não deixa de perder. Por exemplo, se você apostou no O'Malley e o O'Malley nocautear o Merab no primeiro ou no segundo round, você não vai ganhar dobrado, mas vai ganhar a tua aposta.
Agora, se você apostar, inclusive isso é uma boa, você pode fazer uma aposta no O'Malley no primeiro ou no segundo round, e você pode fazer a aposta da promoção no Merab, por exemplo, que se ele finalizar o O'Malley no quarto ou no quinto round, que cá entre nós é bem possível, porque, ó, a análise que tá todo mundo fazendo que eu tava falando é o seguinte, se o O'Malley não ganhar no primeiro ou no segundo round, começou o terceiro round, quarto round e quinto round, essa luta tá mais pro Merab. Muita gente achando que pode ir pra decisão, mas a gente nunca sabe. Se o O'Malley cansar muito e o Merab botar ele no chão, apesar de não ter esse histórico de finalizador, o Merab pode sim finalizar o O'Malley no quarto e no quinto round. E aí você ganha até R$500, o dobro do lucro que você apostou. Beleza? Entra lá na Stake, faz o teu cadastro, usa o código MMA hoje, eu vou deixar o link no comentário fixado aqui, vai lá, se cadastra, já aproveita que tem a promoção amanhã e já vamos começar com uma fezinha, garante aquele churrasquinho do domingo, beleza? Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, tudo aquilo que vocês já sabem, até o próximo vídeo, obrigado.